Então vamos lá, pessoal, vamos começar a pedir para começar fazendo uma oração. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai Celeste, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pelos irmãos aqui presentes, que o Senhor abençoe esse momento, abençoe esses minutos que iremos estudar a Tua Palavra e que ela nos ensine, que ela nos exorte e nos encoraje a continuar firmes no propósito do nosso casamento, dos nossos maridos e esposas, que a Tua Palavra continue sempre nos ensinando. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, hoje eu fiquei com a missão de falar sobre mais um casal. Esse mês a gente está estudando alguns casais na Bíblia. O primeiro, quem foi que lembra, que Regis trouxe para a gente? Quem lembra o primeiro casal que Regis trouxe? Foi Jacó e Raquel. E depois Ishua, não foi? Ishua, semana passada. Diogo trouxe Boaz e Ruth e Ishua, não foi? Foi as duas que eu perdi, que eu estava viajando. Zacarias e Isabel. Beleza, então, não sei se foi na ordem cronológica que Regis colocou, né? Chegou em Zacarias e Isabel e agora a gente chega em Maria e José. Uma missão difícil trazer esse casal, né? Porque é um casal que todo mundo já conhece a história decorado, todo mundo já sabe exatamente o que aconteceu com Maria e José, mas eu tentei trazer aqui alguns pontos que nos encorajam com relação a esse tema aqui, que é o cuidado mútuo no casamento. Então eu queria participação de vocês também, queria ver vocês falando aqui, não vai ser só eu falando, né, como já é de costume aqui, vocês me ajudando e ajudando cada um aqui a entender como foi que José cuidou de Maria e como foi que Maria cuidou de José. No casamento a gente precisa ter sempre esse cuidado entre os dois. Eu preciso cuidar da minha esposa e minha esposa precisa cuidar de mim. A gente vai ver aqui uma situação de Maria e José. Como foi que começou a situação de Maria e José? Eu gostei dessa história porque a situação que a gente começa a ver Maria e José é já numa situação de perrengue, é já numa situação de bronca, já é uma suspeita de infidelidade que já começa. Imagina você começar um casamento com uma suspeita de infidelidade. Então já começa numa situação bronca aqui, Maria e José. Então vamos tentar estudar juntos aqui. Eu trouxe a passagem para a gente começar, mas antes eu vou deixar essa pergunta e você vai pensando nessa pergunta ao longo durante essa aula, tá certo? Então, você tem cuidado do seu cônjuge, você tem cuidado da sua esposa, você tem cuidado do seu marido. E eu gosto dessa palavra cuidado. Não sei se vocês percebem, quando eu leio essa palavra, eu vejo duas coisas. Primeiro é o fato de você tem cuidado. Já imagina que você está andando agora mesmo, você veio na rua, cheio de poça d'água, cheio de água na rua. Você anda com cuidado, para não se molhar, não molhar o tempo. Então você tem cuidado. Isso é um significado do cuidado. Mas tem um outro significado dessa palavra cuidado, que é quando eu cuido, é quando eu protejo, é quando eu faço algo com aquela pessoa. Por exemplo, eu tenho 2 gatos, eu preciso cuidar dos gatos. Se eu não cuidar dos gatos, o que é que vai acontecer se eu deixar os gatos no apartamento lá e não tiver nenhum cuidado com eles? Eles vão morrer, vão ficar com fome, vão adoecer. Até uma planta, se eu tenho uma planta em casa, eu preciso cuidar dela. Se eu não cuidar da planta, agora mesmo estava acontecendo uma situação lá em casa também, que eu estava tentando plantar grama para os meus gatos. Que eu descobri que o gato gosta de comer grama de milho e eu estava tentando plantar de trigo também. Aí eu vi vários vídeos na internet, é muito fácil, né? É só pegar a terra, fazer um buraco, colocar a semente e aguar. E jogar água, e nada da planta crescer, e não crescia. Aí começou a crescer meio desordenado, aí tinha hora que crescia e parava. Aí daqui a pouco, assim, foi uma confusão, teve hora que eu joguei a semente fora, fiz de novo, eu achei que estava demorando. E depois, quando cresceu, finalmente, depois isso já foi vários meses, tá? Depois, quando finalmente que eu disse, poxa, cresceu, começou a dar bicho, começou a ficar uns mosquitos na planta, porque eu descobri depois que se você botar muita água, a raiz apodrece e começa a gerar um fungo. Então, veja, uma simples grama, eu disse, poxa, uma graminha eu não sei plantar. Você vê, uma coisa simples.
E foi exatamente nesse meio termo, nesse meio período, que eu fui até visitar o sítio lá do pai de Fernando, né, que eu vi lá ele com as plantações de macaxeira, com as plantações, eu disse, poxa, que legal, ele planta isso aqui tudinho, e eu na minha cabeça, e eu lá em casa brigando com a grama, num potinho assim, com a grama, eu fiquei pensando nisso. Mas veja, até uma plantinha a gente precisa ter cuidado com ela, né, senão morre. Então eu preciso ter cuidado, eu tenho cuidado do meu cônjuge, ou eu tenho levado a minha vida de qualquer jeito, assim, eu tenho a minha vida, ela tem a vida dela, não tendo conflito, tá certo. Ou será que eu tenho realmente me preocupado? O que é que ela está precisando? Né? Qual é as coisas que um gato precisa? Quais são as coisas que a grama precisa? Quais são as coisas que meu marido ou minha esposa precisa? Dilane? Boa, é um bom ponto aí, né? Vendo que Dilane, a gente não só precisa entender que eu preciso cuidar da minha esposa, mas como cuidar, né? Quais são as necessidades que ela precisa, que muitas vezes até são diferentes da minha. Né? Às vezes eu preciso de uma coisa, ela precisa de outra. São plantas diferentes, né? São necessidades diferentes. Boa, Dilane. Acabei descartando. Bom ponto também, tá vendo? Com a plantinha eu posso jogar fora, né? Eu descartei, peguei um saco. Casamento eu não posso dizer. Exatamente. Boa, um bom ponto também. A gente precisa, né, perseverar, e se eu não sei, buscar conhecimento, buscar entender quais são as necessidades para eu ter o cuidado correto. Antônio? Opa. Interessante. Não dê spoiler não. Mas é bom, cuidar de si. Isso me lembrou um ponto também, né, pessoal? Como é que eu cuido de mim mesmo? Quando eu cuido do meu marido, quando eu cuido da minha esposa, automaticamente eu estou cuidando de mim. Né? Vai vir um benefício bom para mim. Se eu não cuido, né, do meu cônjuge, vai vir uma consequência ruim para mim. Oi, Ana. Tem que ir aprendendo, né? Eu sei de um caso, pessoal, essa questão do gato é muito séria. Essa questão de você ter o cuidado, mas não saber o cuidado, né? Porque a gente diz assim, eu tinha boa intenção, né? Tem aquele ditado, né? De boa intenção, a gente conhece esse ditado. Então eu preciso, não é só ter cuidado, tendo cuidado, eu preciso saber. Por exemplo, eu sei de um caso de uma pessoa que pegou um gatinho na rua, um gatinho bem machucado, bem doente, eu acho que era recém-nascido ele, e com a boa intenção de ajudar, ele pegou o gato e disse, vou lavar o gato, vou tirar a lama, vou tirar tudo, e meteu ele na torneira, água gelada, matou o gato, né? Ainda eu estava com essa pessoa, a gente ainda tentou levar na emergência, levou lá, ele estava com a temperatura do corpo baixíssima, a gente enrolou ele lá em 15 toalhas para tentar ver se voltava, porque o gato ele precisa de água quente, não de água fria, mas a pessoa que foi ajudar não sabia, né? Exatamente, né? Aí infelizmente ele não sobreviveu. Mas veja, a pessoa que deu o banho lá quis ter o cuidado, mas quis ter o cuidado sem ter o conhecimento, infelizmente acabou de matar o gato. Mas veja, acontece, né? Boa. Inclusive a gente vai ver isso na história de Maria e José, a questão do amor, tá certo? Foi um bom ponto também de Osnaldo. Então, a pergunta é, eu tenho cuidado do meu cônjuge? Então já faz essa pergunta para você mesmo, tá certo? Eu tenho cuidado do meu marido, né? Diogo tem cuidado de Bruna, Bruna tem cuidado de Diogo, por exemplo. De que formas e atitudes a gente pode cuidar, né? Eu quero falar aqui de coisas práticas que eu posso fazer no dia a dia que demonstram cuidado correto, tá certo? Por exemplo, antes de eu sair de casa, de novo, eu vou dar sempre o exemplo do gato, porque eu não tenho filho, né? Então meus filhos são gatos. Então, antes de a gente sair de casa para o culto, a gente precisa deixar comida para eles. Né? Se a gente não deixar comida e a gente for sair daqui, for almoçar, não sei o que, eles vão ficar lá. Então eu tenho que estar o tempo todo, tendo esse cuidado. Eu tenho que estar o tempo todo pensando. Eu não posso simplesmente. Então, você está o tempo todo pensando no seu marido, está o tempo todo pensando na sua esposa, o que é que ele precisa, o que é que vai faltar. Se eu não fizer isso, vai faltar. Se eu fizer isso demais, vai atrapalhar. Então a gente está o tempo todo pensando como eu penso nos filhos, como eu penso na planta, como eu penso no gato, no cachorro. Eu penso também o tempo todo no meu marido, na minha esposa, o que é que está faltando, o que é que está precisando para ele. Então é importante, beleza? Vamos lá então começar a entrar no texto, o texto de hoje de Maria e José. Tem algumas passagens de Maria e José. Eu trouxe duas passagens aqui. A primeira é sobre justamente a mais conhecida, quando Maria se acha grávida. Né? Ela se achou grávida enquanto ainda estava noiva, tá certo? Então eles ainda não tinham casado
estavam, no termo lá chama desposado, né? Estavam desposados, que é no sentido de ainda vão casar, estão noivos. Então, Mateus 1, 18 a 19. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, né? Tem umas traduções que diz desposado, tem umas que diz noivo, tá certo? Então, estavam noivos, né? Prometidos para casar. Mas antes de se unirem, então eu estava até falando com o Rodrigo, né? Eu estava começando a estudar mais o grego, né? Eu fui lá no grego para tentar pegar algumas palavras interessantes do original. Quando ele diz aqui, antes de se unirem, é antes de terem relações sexuais, tá certo? É antes de consumar o casamento, tá? Então, naquela época, o casamento era consumado, não era em cartório, né? O casamento era consumado, né? Tendo relações sexuais. Então, antes de se unirem, antes de, né, terem relações sexuais, antes de confirmar o casamento, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Então, é esse texto que a gente vai estudar hoje. E eu destaquei algumas coisas que eu queria falar com vocês, e vocês vão também debatendo aí, vendo o que vocês acham, tá certo? Então, o que eu vejo aqui, pessoal, dessa passagem, dentre vários pontos que eu vejo dessa passagem, a primeira coisa que me chamou a atenção, o primeiro que meu olho foi logo bater nele, foi a questão de José ser um homem justo. O que é uma pessoa ser justa? Eu sou justo, você é justa, porque isso é uma palavra também que se confunde hoje em dia, né? Quando diz assim, eu sou justo. A gente nunca quer dizer eu sou justo, né? Parece que é aquela pessoa santa, parece que é aquela pessoa que não erra, parece que é aquela pessoa o tempo todo acima da lei, aquela pessoa. O que é ser uma pessoa justa? Aí eu coloquei aqui algumas coisas. Ser justo, pessoal, é querer fazer a justiça de Deus. Nem sempre a gente vai conseguir. A gente não consegue, né? A gente não consegue fazer tudo. Mas ser justo, nesse contexto aqui, quando a pessoa é justa, ela quer o tempo todo fazer a justiça de Deus. Fazer a justiça de Deus, eu comparo com fazer a vontade de Deus. Eu acho que no Novo Testamento, nessa parte aí, eu até nem pesquisei tanto essa questão também do grego, eu estou agora viciado nesse negócio do grego que Rodrigo e Bio falaram para mim, né? Então, eu sempre vejo, em algumas passagens na Bíblia, eu vejo falar de justiça, e algumas palavras eu vejo falar a vontade de Deus. Por exemplo, quando Jesus foi ser batizado por João Batista, que João Batista não quis batizar Jesus, o que foi que Jesus falou? Não, vamos fazer assim, porque assim estamos cumprindo a justiça de Deus, que é a vontade de Deus. Então, meio que para mim são sinônimos essas palavras, justiça e vontade de Deus. Então, a pessoa que é justa é aquela pessoa que está o tempo todo querendo, buscando, estudando, se esforçando para fazer a vontade de Deus. Então, eu acho, pessoal, que o primeiro ponto para eu cuidar do meu cônjuge, para eu cuidar do meu marido e da minha esposa, a primeira coisa que tem que ter na minha cabeça é eu querer fazer a vontade de Deus. Não fazer a minha vontade. Porque se eu for fazer a minha vontade, muitas vezes a minha vontade vai brigar, vai chocar com a vontade de Deus. Não é verdade? Então, eu acho que a gente tem que partir disso. É o princípio que a gente tem que começar, né? Se eu quero ter mais cuidado com meu marido, com a minha esposa, a primeira coisa eu tenho que querer fazer a vontade de Deus. Se eu não quiser fazer, se eu não estiver me esforçando nessa direção de agradar a Deus, vai ser difícil eu querer cuidar da forma correta, vamos dizer assim. Como vocês falaram aqui, muitas vezes a gente quer ter cuidado. Ah, Daniel, eu quero ter cuidado, mas qual é a forma certa de ter cuidado? Qual é o ingrediente? O que é que ela precisa? Então, eu acho que a premissa é essa, querer fazer a vontade de Deus. Então, ele era um homem justo. Para mim, isso aqui é o principal. José era um homem justo, fez com que ele fizesse o que ele fez. Eu acho que se ele não fosse um homem justo, se José não fosse um homem que estivesse querendo fazer a vontade de Deus, ele não teria tido a atitude que ele teve, tá certo? Então, nunca fazer a minha vontade e se perguntar o tempo todo o que é que Deus quer que eu faça nessa situação. Me lembrou também o que a auxiliadora falou. A plantinha não deu certo, eu posso descartar. E o casamento? Eu posso descartar? Não deu certo. Eu errei. Aconteceu alguma coisa. Eu descarto. Infelizmente, é assim que o mundo
a sociedade hoje faz, né? A gente aprende a fazer isso. Qualquer coisa, corta. Divórcio surgiu para isso, né? Para justamente cancelar e fazer outro. Mas a vontade de Deus qual é? Se eu chegar hoje na justiça, se eu chegar no cartório, levar a fanávida e disser assim, queremos nos divorciar. E aí? Imagina, se eu está repreendido, né? Se eu levar ela assinar, eu assinar, o juiz lá assinar, sei lá quem é, que eu nem sei como é que é. Eu vou estar dentro da lei? Vou. Não vou estar na lei? Vou estar fazendo tudo certinho? Tudo certinho. Mas para Deus, eu estou fazendo tudo certinho? Não. A justiça, é. Não é o cartório, eu nem sei como é esses trâmites aí. Né? Qual a justiça? É interessante aqui, Evandro, essa pergunta, porque, presta atenção, pessoal, o que Evandro falou. Fazer a justiça do mundo ou de Deus? Tem essa diferença, mas o que eu achei interessante nessa história é que José, ele quer cumprir as duas. Veja que interessante, ele quer cumprir as duas justiças. Ele quer ser justo perante a lei dos homens, de Moisés, de Deuteronômio, mas ele também quer fazer a justiça à vontade de Deus. Porque a lei de Moisés, né, que está lá em Deuteronômio, Levítico, a lei de Moisés era uma coisa que as pessoas tinham que seguir alguns planos, mas ninguém entendia a lei de Moisés. Ninguém entendeu. Os judeus não entenderam. Quando tem aquela lei lá para dar carta de divórcio, né, você pode dar uma carta de divórcio. Ninguém entendeu. Jesus é que vai explicar para a gente por que é que surgiu aquela lei, né, anos e anos depois. Mas a lei de Moisés praticamente ninguém entendeu o que realmente tinha que fazer, qual era a intenção da lei. Né? Nenhum judeu entendeu na época qual era o propósito de fato da lei, mas parece que aqui José está entendendo. José ele diz, poxa, eu quero cumprir a lei, mas o que é cumprir a lei? O que é cumprir a vontade de Deus? Como é que eu posso cuidar da minha esposa, da minha noiva, né? Ainda era noiva, né? Como é que eu posso cuidar da minha noiva e ainda assim cumprir a vontade de Deus, tá certo? Então, esse é um ponto interessante que a gente vai ver. Então, ele era justo, ele queria cumprir a vontade de Deus, mas ele também queria estar dentro da lei, né, da lei que estava lá, tá certo? Então, outro ponto aqui. Então, esse é o princípio, ser justo. O outro ponto, antes de se unirem, como eu falei, a história de Maria e José já começa numa coisa escandalosa, né? A gente ora a Deus no nosso casamento para nunca ter uma situação dessa no nosso casamento, né? Questão de infidelidade, de suspeita de traição. A gente ora a Deus para que ninguém tenha esse problema em casal nenhum aqui. E aqui Maria e José já começou com isso, né? Já começaram a história deles com a suspeita de traição. Então, veja, é uma situação totalmente inesperada. Maria e José estavam prometidas. Quem é que ia esperar que do nada Maria engravidasse? Situação inesperada. Então, eu quero que você pense agora, como é que a gente cuida do nosso cônjuge? Como é que eu cuido da minha esposa ou do meu marido em situações inesperadas, em situações difíceis, em situações que os dois não querem que aconteçam, mas que agora eles precisam lidar com essa situação. Quando acontece algo assim, imagina acontecer uma suspeita de infidelidade no seu casamento. Imagina. Queria que a gente pensasse coisas práticas assim. Imagina se a auxiliadora pensar, eita, estou achando que Gilson está... E aí? Como é que a gente... Será que eu posso cuidar dele? Será que a auxiliadora pode cuidar dele ainda com essa suspeita? Sabe? Será que ela ainda diz, poxa, eu ainda vou cuidar dele. Eu acho que ele está fazendo alguma coisa por aí, mas ainda assim eu vou... Veja, não é difícil, né? Não é difícil. Veja a situação que José estava. Né? E ele nem estava casado ainda. E Maria já aparece com o buchão lá. Né? Eu não sei com quantos meses ela apareceu lá, não sei se estava grande a barriga, mas já apareceu. Como não tinha teste de gravidez naquela época, para eles descobrirem que Maria estava grávida, eu acho que já estava, né? Já estava visível. Quer falar disso? Exatamente. Imagina, eu queria que vocês se colocassem agora na situação de José. Tá certo? Ele iria casar com ela, ela apareceu grávida, e aí? O que é que a lei dizia sobre isso? O que é que ele poderia fazer que estaria dentro da lei, completamente dentro da lei? O que é que ele poderia fazer nessa situação de infidelidade de Maria? Tá certo? Então... Exatamente.
a questão do amor, pessoal, é muito importante, porque, como o Josinaldo falou, veja, eles eram noivos, eles se amavam. Você ama sua esposa, não ama? Você ama seu marido, não ama? Se ele fizer uma coisa muito grave, isso aqui que Maria fez é uma coisa muito grave. Vamos partir do princípio, ninguém sabe ainda que é o Espírito Santo, certo? Ninguém sabe ainda que foi o Espírito Santo que engravidou Maria. Então a gente está igual a José. Todo mundo está aqui com o mesmo pensamento que José. Maria me traiu. Maria pulou a cerca, certo? É esse pensamento que todo mundo está aqui. Ninguém sabe. Apaga da sua cabeça que foi o Espírito Santo. Então, na cabeça de José, Maria me traiu. Mas veja, José amava Maria. Quando o seu marido ou a sua esposa faz algo muito grave contra você, o seu amor acaba instantaneamente. Acabou meu amor. Acabou toda a história que vocês têm junto. Acabou tudo que vocês passaram juntos. Né? Por exemplo, Regis, está quantos anos casado com Denise? 38 anos. Se Denise fizer alguma coisa muito grave contra Regis hoje, tem feito? Ela já tem feito, né? Já tem feito, né? Não é sim, não, né? Ela já tem feito. Veja, Denise fez uma coisa muito grave com Regis. Vai acabar esses 37 anos, vai acabar esse amor, vai acabar. Então eu preciso saber como, porque veja, Regis não vai deixar de amar a Denise instantaneamente. Não acabou, não apaga. Tá certo? Mas eu preciso saber como tratar essa situação. Fala, Regis. Não sinto mais nada. Se a gente for guiado, né, Regis? Se a gente for guiado pelos sentimentos, olha o turbilhão de sentimentos que a gente tem, né? Imagina, né, se o seu marido faz algo grave contra você, o seu sentimento vai ficar de frustração, de raiva, de decepção. Tem essa história que o amor acaba, né, que eu acho que não acaba, mas a gente fica, né? Acabou o amor, você fica chateado. Então, se você for guiado por esses sentimentos, possivelmente você não vai fazer a vontade de Deus, né, Regis? Isso, exatamente. Mas lembrem, a gente não sabe ainda que foi o Espírito Santo, tá certo? A gente não sabe ainda que foi o Espírito Santo que engravidou. Então, o ponto aqui é, eu quero cumprir a justiça, José quer cumprir a justiça dos homens, mas também ele disse, olha, ela está grávida, ela me traiu, o que é que eu vou fazer agora, tá certo? Então, fica pensando na situação de José. Eu vou passar aqui, senão a gente não vai dar tempo. Né? Eu tenho 72 slides aqui, que ainda não... Eu estou no segundo só. Brincadeira. Então, ó, qual é a nossa atitude quando nossos cônjuges fazem algo inesperado? Eu não esperava que ele fizesse isso, né? Me traiu, me decepcionou, falou alto comigo, brigou. Eu queria que ele fizesse isso. Quando eu falo trair, não é sentido de traição conjugal não, tá certo? Trair a confiança, trair alguma coisa que você esperava que ele fizesse, ele não fez, é nesse sentido assim. Tá certo? Então, qual é a sua atitude quando acontece algo inesperado no seu casamento? Você vai deixar de cuidar dele ou dela por causa dessa situação? Qual é a nossa reação? E o que seria comum? O que seria comum de ser feito aqui nessa situação de José? E eu pensei também na palavra longanimidade, que eu aprendi também aqui na aula dos casais. Não sei quem foi que deu essa aula, não sei se foi Evandro que deu essa aula. Há algum tempo atrás, né? Que foi quando eu aprendi a palavra longanimidade. Eu acho que nessas situações inesperadas, nessas situações, coisas que acontecem, é como se fosse uma bomba. Imagina uma bomba caindo no seu casamento. Puf, pronto. Eu acho que é nessas situações que a gente precisa ter muita longanimidade. A gente demorar, né? É ser longo, né? É ser longo para se irar, é ser longo para explodir. E aí você consegue ter tempo para pensar, para raciocinar, para ir na vontade de Deus, para saber o que Deus quer. Se eu não sou longânimo, se eu estouro rápido, nem dá tempo de eu abrir a Bíblia, né? Nem dá tempo de eu querer fazer a vontade de Deus, nem dá tempo de eu orar, nem dá tempo de eu conversar com o irmão, pedir um conselho, nem dá tempo, porque eu não sou longânimo, né? Mas se eu sou longânimo, eu consigo ter esse tempo para pensar, raciocinar, baixar a poeira, né? Tudo isso é importante quando acontecem situações inesperadas, e sempre acontece, né? Sempre acontece. Então, ó, eu trouxe aqui a lei, só para a gente lembrar o que dizia a lei, o que era comum os homens fazerem naquela época, e se José fizesse, estava tudo ok, ele estava dentro da lei, tá certo? Olha o que dizia lá em Deuteronômio 22, 23, diz assim, se houver uma jovem virgem desposada, que é noiva, né, prometida, se houver uma jovem virgem desposada com um homem, e outro homem a encontrar na cidade e se deitar com ela, então ambos serão levados à porta daquela cidade e serão apedrejados até morrer. A jovem porque não gritou na cidade e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Então a lei dizia que
Se uma mulher que estava prometida se deitasse com outro homem, o que é que ia acontecer? Os dois, o homem e a mulher, os dois iam ser levados para ser apedrejados, tá certo? E também diz, ó, Deuteronômio, ainda no mesmo capítulo, também diz, ó, se um homem tomar uma mulher e depois de ter coabitado com ela, passar a odiá-la e lhe atribuir má fama, e disser, não achei nela sinais de virgindade. Olha que interessante que diz essa lei. Então, o homem poderia casar com a mulher e na hora que ele fosse consumar, né, ter a relação sexual com ela, se ele visse que ela não era mais virgem, que se ela já tivesse tido relações sexuais, ele poderia também, ó, e se a acusação for confirmada, então levarão a jovem à porta da casa do seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão até morrer. Então veja como era sério essa questão da virgindade da mulher. Até hoje é sério, né? Um homem, mas veja, naquela época, pessoal, era a questão de confirmar o casamento, era a questão de manter as gerações das famílias, tá certo? As pessoas precisavam ter a certeza que não era um casamento de um povo com o outro, né? Tinha essa questão de um povo com o outro, a questão da honra da família. Então tudo isso era muito sério, a questão da mulher casar virgem. Se ela não podia não ser virgem e ainda se casasse, se o homem descobrisse depois, ainda assim o homem poderia acusá-la e ela seria apedrejada até a morte. Tá certo? Então tudo isso aqui estava dentro da lei e José poderia dizer, ó, ela não é mais virgem, ela desonrou a família, ela desonrou aquele casamento. Tá certo? Então, tanto ela quanto o homem, o suposto homem, né, que teria engravidado ela, poderiam ser levados e ser apedrejados. Então, é interessante isso aqui, ó, porque quando diz ele era um homem justo e não querendo envergonhá-la, e aí eu fui no grego de novo, essa palavra envergonhá-la, pessoal, não é como a gente está pensando aqui somente de ter vergonha, não. Era a questão de morrer. Morrer. Aqui, dependendo da atitude de José, Maria poderia morrer, ser apedrejada. Se ele dissesse, ó, essa aqui foi infiel, essa aqui, então, e não é questão de... Aí essa palavra eu fui no grego, eu acho que eu trouxe depois. Envergonhar, essa palavra vem no sentido de você ter vergonha em público e servir de exemplo. É quando aquela pessoa, você joga aquela pessoa, imagina alguém aqui na igreja, imagina se Regis chega no final do culto, pega algum irmão, leva ele lá no púlpito, e diz, esse irmão aqui pecou nisso, ele vai ser expulso, ele vai ser... Imagina, que vergonha, não é isso? Que vergonha para essa pessoa, para ela servir de exemplo. Sendo que naquela época, eles serviam de exemplo também morrendo. Era assim que eles serviam de exemplo, morrendo. Tá certo? Então, quando eu diz aqui que ele não queria envergonhá-la em público, veja o amor por trás da atitude de José. Veja a preocupação que José tinha com Maria. Se eu disser alguma coisa aqui, se eu disser um A, Maria seria apedrejada. Então veja o que passou, veja o cuidado que José teve com Maria nessa situação. Mesmo ele achando que ela tinha sido infiel, mesmo ele estando debaixo da lei, ainda assim ele se preocupou. Poxa, eu não quero que ela morra, eu não quero que ela sirva de exemplo, eu não quero que ela seja envergonhada no sentido de morrer. E envergonhava ela e envergonhava toda a família dela também, com a morte dela. Então veja que, às vezes a gente lê, né, Rodrigo? A gente vê só, ele não queria envergonhá-la, como se fosse uma coisa fraquinha, né? Aqui era questão de vida ou morte. Pode falar, Tadeu. Então, aí é que está, né? Aí é que a gente entra nessa outra parte aqui, quando diz, que até Josinaldo comentou, ele deixá-la, ele resolveu deixá-la, né? Ele teve essa atitude, ele resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Então foi uma coisa secreta que José tentou fazer, e esse deixá-la aqui, ó, é exatamente a carta de divórcio. Então naquela época, quando acontecia isso, ele poderia dizer para as pessoas, para ela ser apedrejada, ou ele poderia pedir carta de divórcio também. Ele tinha essas duas opções. Ele poderia pedir carta de divórcio de Maria, tá certo? Sendo que esse pedido em público poderia gerar também o apedrejamento. Então o que ele fez? Ele pediu carta de divórcio secretamente, sem que ninguém soubesse. Então ninguém nem ficou sabendo se Maria estava grávida, se não estava, se eles eram casados, se eles eram noivos, se não eram noivos. Então ficou tudo, ó, era como se nada tivesse acontecido. Tá? Então é por isso que ele pensou isso.
abandonado, exatamente. Então, ó, isso. Exatamente. Ele acabou desonrando. Então ia ser uma vergonha para os dois. Então veja o cuidado que José teve aqui. Mas o meu ponto aqui é a questão da vida dela, né? A decisão que ele tomasse, o que ele falasse, poderia levar à questão da vida dela. Então aqui eu só coloquei rapidamente por que existia essa lei, né, de matar, de apedrejar, tá certo? As leis de Deuteronômio foram dadas num contexto patriarcal e tribal, no Oriente Médio, né, cerca de 3.000 anos atrás, porque às vezes a gente fica, poxa, que lei é essa que vai apedrejar a pessoa? Mas veja, pessoal, é um contexto de 3.000 anos, tá certo? A virgindade da mulher antes do casamento era vista como um símbolo de honra, não só dela, mas também de toda a família. No mundo em que não havia teste de paternidade, o que garantia que o filho era legítimo passava pela certeza da virgindade antes do casamento. E a infidelidade feminina era vista, portanto, não somente como uma traição conjugal, mas como uma ameaça à pureza do povo, à linhagem familiar e à herança de terras. Então, tudo isso era baseado na família. Tudo isso eu precisava ter certeza que era a mesma família que estava casando, era o mesmo povo, né? Tudo isso dependia da questão de terra, questão de paternidade, questão de herança. Tudo isso fazia parte aí, passava pela virgindade da mulher antes do casamento. Então, por isso que existia essa lei que parece ser tão séria para a gente, parece ser tão cruel para a gente, mas é porque naquela época se tratava assim, tá certo? Mas então, como a gente já falou aqui, qual é a verdadeira vontade de Deus? Né? Qual é a verdade? Será que, veja, se se José fizesse isso, ele estava dentro da lei, tanto da lei dos homens quanto da lei de Deus. Não era Deuteronômio, não estava lá? Né? Ele estava dentro, mas qual é de fato a verdadeira vontade de Deus? O que é que Deus realmente quer? Será que a lei era só para cumprir cegamente? Será que a lei era só para olhar cegamente e seguir? Ou como o Regis falou, será que tem algo a mais? Será que a vontade de Deus real qual é com aquela lei? Tá certo? Então qual é a verdadeira vontade de Deus? O que Jesus fez e o que Jesus falou sobre isso, está lá em Mateus 19, que a gente já falou aqui da questão da carta de divórcio. O próprio Jesus falou que essa carta de divórcio e muitas dessas leis existiram por causa da dureza de coração do homem. É por isso que existiam essas leis. Né? Todas as 613 leis que existiam no Velho Testamento de Moisés era por causa da dureza de coração do homem. Mas não era de fato a vontade de Deus. Né? Deus não queria que eles tivessem todas essas leis, mas precisou. Precisou por causa de Deus? Não, por causa da dureza do nosso coração. Mas se a lei não era a real vontade de Deus, se não era a real vontade de Deus, qual é a real vontade de Deus? Tá certo? Para a gente. Então, eu coloquei aqui que essa questão de envergonhá-la, a gente já falou, né? José não queria que ela fosse apedrejada, veja o cuidado que ele teve, nem passasse vergonha para toda a sua família. Ele teve compaixão dela, né? E ele a amava de verdade. Como eu falei, ele amava Maria, mesmo ela tendo feito algo inesperado, ainda assim ele amou, como o Josinaldo falou. E aqui a palavra grega, né, que eu trouxe aqui, não sei pronunciar, eu trouxe aqui, eu acho, a pronúncia dela, degmatizai, né? Degmatizai, aqui, degmatizai, essa palavra aqui de envergonhá-la, degmatizai, acho que é isso, que quer dizer expor em público ou tornar exemplo, tá certo? Então esse envergonhar aí é, como a gente já falou, ser apedrejada e tornar exemplo, tá certo? E aí o que ele decidiu fazer foi o que tinha lá em Deuteronômio 24, que diz, quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e acontecer que ela não ache graça aos seus olhos, por ele ter achado nela coisa indecente, escrever-lhe-á carta de divórcio e lhe dará na mão e a despedirá de sua casa. Foi essa a decisão que José decidiu fazer, mas em secreto por causa daquela questão justamente de ninguém saber, tá certo? Então, a pergunta também que eu faço para a gente refletir hoje é, eu preciso cuidar do meu cônjuge, eu preciso cuidar da minha esposa e do meu marido, mesmo se, eu queria que você pensasse, poxa, mesmo se ele me magoar, mesmo se ele me decepcionar, mesmo se ele fizer algo que eu não gosto, eu preciso cuidar do meu marido ou da minha esposa. Eu queria que você pensasse em situações, poxa, o que foi que seu marido fez essa semana, o que foi que a sua esposa fez essa semana, que você não gostou, você ficou muito chateado, mas mesmo assim eu preciso cuidar dela, mesmo se ela fizer isso de novo, mesmo se ele fizer isso de novo, continue cuidando
dela. Continue cuidando. Eu preciso cuidar dele, mesmo nessas situações inesperadas. E eu tenho certeza que as situações que a gente passa aqui é muito menos grave do que a que José passou, né? Muito menos grave. E ainda assim ele cuidou dela. Oi. É verdade, é verdade. Ainda tem esse ponto de Jesus para a gente, né? Ele usa, né? Olha aí, para cuidar dela, né? Jesus está usando o Gilson para cuidar de auxiliadora, mesmo quando a auxiliadora decepciona Jesus e decepciona Gilson. Não é isso? Mesmo assim, continua cuidando. Oi, Regi. É verdade. Muitas vezes o outro não entende, né? Muitas vezes o outro não entende, mas continua cuidando, sabendo que é o melhor. E nessas situações também. Não deixa as emoções, não deixa as situações, os perrengues do dia a dia, porque a gente sempre vai decepcionar um outro. Eu sempre vou fazer algo que vai chatear a Fanávida. Teve uma frase também que alguém falou aqui, acho que foi Regis, que disse, olha, eu posso chatear Josnaldo na igreja, eu posso irritar ele? Posso. Eu posso irritar João? Posso. Eu posso irritar Evandro? Posso. Mas quantas vezes eu vejo Evandro por semana? Quantas vezes eu vejo Josnaldo por semana? Então, mesmo assim eu posso, não posso? Mesmo vendo Josnaldo uma vez por semana, eu posso fazer algo que ele não goste. E Josnaldo fica chateado comigo. Imagina a minha esposa que está lá comigo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qual é a chance de eu chatear ela nesse período todo, 7 por 7? Qual é a chance de eu chatear? É quase que 100% que vai acontecer essa troca. E mesmo assim eu preciso continuar cuidando. Até meu gato, quando me arranha, eu continuo cuidando dele. Então, tem que fazer isso também. É calado aqui, né? É calado aqui. Lá em casa... ela fala. Beleza, pessoal. Então, e só terminando aqui essa passagem, então, enquanto ele refletia sobre isso, foi a decisão que ele tomou, ele não tinha tomado ainda a decisão, ele decidiu fazer isso. E aí, quando ele decidiu fazer isso, veio eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aí, veja, mudança de plano de novo. Primeiro plano era casar, né? E aí deu errado. Maria apareceu grávida. Aí ele, já não vai rolar esse casamento. Então ele decidiu anular o casamento. E agora chega um anjo do Senhor e diz, não, José. Mude os seus planos de novo. Que o que eu quero para vocês, eu tenho uma missão para vocês. Eu tenho um propósito para vocês. Tá certo? E aí eu fiquei pensando, poxa, será que a gente muda de plano? Quantas vezes eu e Fanávida a gente precisou mudar de direção, mudar de planos? Quantas vezes a gente queria fazer uma coisa e Deus disse, é melhor isso? Quantas vezes a gente fez planos e aí Deus disse, ó o dedinho, você vai fazer isso, sabe, pessoal? Então eu queria que a gente pensasse que Deus, ele tem um plano para cada casal aqui. Deus, ele quer usar cada um de nós aqui, cada um desses, né? Ele quer usar eu e Fã, ele quer usar Josinaldo e Ana, ele quer usar a Regis. Então, ele quer usar cada casal. Mas para que ele use cada casal, a gente precisa cuidar um do outro. Se eu não cuidar um do outro, como é que Deus vai usar esse casal para abençoar outras famílias, para abençoar a igreja, para evangelizar? Como é que Deus vai abençoar um casal que está o tempo todo em guerra, está o tempo todo em conflito, está o tempo todo não cuidando? Tá certo? Então, eu queria que você pensasse agora, quando você decidir cuidar do seu marido ou cuidar da sua esposa, quando você faz isso, Deus, ele vai usar vocês para o plano dele. Pensa que Deus quer usar a gente. Não, o nosso casamento não é para a gente, porque o mundo diz isso, né? O casamento é para você ser feliz, como o Regis falou, né? A gente tem que ser feliz no casamento. É bom que a gente seja feliz. É ótimo que a gente seja feliz, mas é melhor ainda quando a gente faz o plano de Deus. Quando a gente, né, é um casal útil para Deus, é um instrumento válido para Deus, tá certo? Mas eu só posso ser instrumento se eu cuidar bem de Fanávida. Se eu não cuidar bem de Fanávida, se ela não cuidar bem de mim, como é que Deus vai usar a gente para um propósito que ele vai ter? Então veja, José e Maria, Deus tinha um plano para José e Maria, tá certo? Então por isso que José precisava continuar cuidando de Maria, não da forma que José queria. Porque veja, José estava cuidando de Maria com essa decisão? Estava. Quando ele decidiu secretamente deixar Maria, era uma forma de cuidado, foi uma forma de cuidado dele. Mas ainda assim, não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que eles permanecessem juntos, com Maria grávida, mesmo sem ser dele, continuassem juntos. Será que foi fácil para Maria ficar grávida esse tempo,
como será que foi a reputação de Maria na sociedade, que era tão forte essa questão da virgindade? Imagina, Maria grávida, todo mundo sabendo que eles não tinham casado. Imagina para José também, José sabendo também, poxa, imagina, passar 9 meses, mas veja, era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus isso, eles precisavam cumprir. Oi? Nem teve a opção, é verdade. É um bom ponto, né? Então, Ana, o que Deus faz com a gente é, Deus muitas vezes não nos dá opção, Deus joga para a gente uma situação e eu tenho que saber lidar, né? E eu tenho que saber lidar com essa situação que Deus teve sensibilidade, com certeza. Importante estar atento à voz de Deus. Beleza, irmãos? Para finalizar, eu tinha muito mais coisa para falar, mas por causa do tempo, eu vou só resumir aqui, ó. Depois eu mando para vocês tudo isso aqui, ó. Tinha muita coisa para falar, tinha algumas lições. O que eu quero só deixar para a gente é que você pense também, eu tenho que proteger o meu cônjuge, eu tenho que cuidar do meu cônjuge, mas eu queria que a gente reconhecesse também quando o seu cônjuge tem cuidado de você. E às vezes a gente não percebe isso, né? Às vezes a gente pensa, poxa, só eu cuido dele, só eu cuido dele. Muitas vezes ele está cuidando de você, ela está cuidando de você e a gente não percebe. Então eu queria que a gente também fechasse essa aula refletindo. Meu cônjuge, ele me protege quando ele faz o quê? O que é que seu cônjuge fez essa semana? Denise, o que foi que Regis fez essa semana que você sentiu o cuidado dele? Que você sentiu que ele estava cuidando de você? Né? Às vezes é uma decisão, né? Poxa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos comprar isso, não vamos comprar aquilo, vamos dormir tal hora, vamos para aquele do cão. São decisões que às vezes ele toma, não é porque ele quer, não é porque ele gosta, não é a preferência dele, mas às vezes ele toma uma decisão para cuidar de você e vice-versa, né? Então, que a gente pense também, poxa, o que é que a auxiliadora faz, o que é que ela diz muitas vezes, que é um cuidado que ela tem com o Gilson. O que é que ele faz da auxiliadora, que ele... Né? Então, são decisões que às vezes não é o que a gente quer, mas é um cuidado. Então, que a gente reconheça isso também, que a gente cuide, mas que a gente reconheça os cuidados, tá certo? E as outras coisas eu vou mandar para vocês os slides e vocês podem ler depois, tá certo? Obrigado. Amém? Regis?